Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Meu nome é Teovino Andrade e hoje eu vou trabalhar com a turma do 7º ano. O tema de hoje vai ser escravidão moderna. O que é considerado trabalho escravo atualmente? Quando se fala em escravidão, o que se passa logo na cabeça de muitas pessoas que ela ficou lá no passado, coisa que não é verdade. Ainda hoje existe trabalho escravo, mas de forma camufladamente, ou seja, sem que muitas vezes a própria sociedade não percebe. E aqui eu tenho para vocês, coloquei aqui, o que é considerado trabalho escravo atualmente? Todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de uma pena qualquer para o qual não se apresentou voluntariamente, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Trabalho escravo colonial vezes trabalho escravo no século XXI, ou seja, nos dias atuais. No período colonial, o tráfico e comercialização de índios e negros africanos se referia a correntes e a cor da pele. Viviam em senzalas. E no século XXI, privação de liberdade, direitos humanos desrespeitados, condições subhumanas, jornadas excessivas de trabalho. Vocês estão vendo aqui na gravura que há uma imagem, uma parte da imagem aqui mostra o trabalho escravo lá na época do Brasil colonial e o trabalho escravo nos dias atuais. Não é o negro, não é mais por cor. E ele muitas vezes, é claro que essa corrente aqui é uma forma de refletir, certo? Mas é um tipo de exploração dos dias atuais do trabalho escravo. A escravidão moderna, que tenho aqui, coloquei para vocês, o que é que tem de mito e o que é que tem de fato. A escravidão moderna está em toda parte, mas passa despercebida pela maioria de nós. Descubra a verdade por trás desses mitos. O que é mito? A escravidão é coisa do passado. Veja que eu falei logo no início da aula, que muitas pessoas têm aquela concepção que a escravidão é lá na época do Brasil colônia, certo? Coisa que não é verdade. Ainda hoje existe trabalho escravo, é claro, não legalizado por leis, mas ainda de forma camufladamente. E o que é fato? Apesar de ter raízes antigas na história, a escravidão existe ainda hoje em muitas formas. Tráfico de seres humanos, servidão por dívida e trabalho doméstico forçado são apenas alguns exemplos. Mas isso não significa que ela seja inevitável. Um esforço coordenado entre os governos e os ativistas ao redor do mundo pode contribuir para acabar com a escravidão moderna, de uma vez por todas. Este é o propósito do protocolo da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho forçado. O que é outro mito? Relativamente poucas pessoas são vítimas de escravidão moderna. Errado. O que é fato? Hoje existem mais pessoas em situação de escravidão do que em qualquer outro momento da história. Há mais de 25 milhões de crianças, mulheres e homens vivendo em situação de escravidão moderna, o equivalente a 3 em cada 1.000 pessoas no mundo. Se todos vivessem em uma única cidade, seria uma das maiores cidades do mundo. Ou seja, os tempos mudaram e é claro que a população mundial aumentou. E hoje a população mundial é muito maior do que lá na época do Brasil colônia. É claro que esse número também de trabalho escravo camufladamente tem aumentado. Outro mito. A escravidão moderna existe apenas em países em desenvolvimento. Negativo. O que é fato? A escravidão moderna está em toda parte. Existe mais de 1,5 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão na Europa, na América do Norte, no Japão e na Austrália. Ou seja, países que são considerados desenvolvidos pelo planeta. Eu tenho aqui para vocês uma imagem de um mapa. E aqui diz assim, ó, vítimas de trabalho forçado por região. Você observa aqui essa parte vermelhinha aqui, que ela abrange também lá um pouco a Oceania, Nova Zelândia, Austrália e a parte dos Estados Unidos, Canadá, certo? Essa parte da América do Norte.
cerca de 1.500.000 pessoas são vítimas de trabalho forçado. E são países, consideradamente, países ricos no planeta. Já a América Central e a América do Sul, onde cabe o nosso Brasil, cerca de 1.800.000 pessoas vivem em forma de trabalho forçado. Na boa parte da Rússia ali em cima, na partezinha bem em cima do mapa, fica em forma de em torno de 1.600.000 pessoas vivem em condições de trabalho forçado. Na Europa, boa parte da Europa, aproximadamente 600.000 pessoas. Na África, 3.700.000 pessoas, muito maior do que na região que abrange o nosso Brasil. E na Ásia, 11.700.000 pessoas. Veja que o número praticamente é catastrófico lá no continente asiático. Outro mito: o tráfico sexual representa a maioria dos casos de escravidão moderna. Errado. O que é fato? Cerca de 1 em cada 5 pessoas são vítimas de exploração sexual. A maior parte das pessoas vítimas da escravidão moderna trabalha em indústrias como agricultura, pesca, construção, confecção têxtil, mineração, serviços e trabalho doméstico. E aqui temos algumas fotos sobre o trabalho escravo no Brasil. Observe que tem um trabalhador aqui, que ele está praticamente fazendo um tipo de trabalho, um trabalho braçal, mas talvez esteja sendo praticamente forçado em cima de uma situação caótica. Eu vou ler algumas partes aqui desse quadro. Apenas vão de multa e prisão à expropriação de terra, mas esta última punição nunca foi aplicada. Isso para quem? Para as empresas que são praticamente vistas, que estão trabalhando, que ainda estão fazendo trabalho escravo no Brasil. A punição ainda perante o governo ainda é praticamente muito branda, certo? E o maior número de casos ocorre em áreas rurais, principalmente na pecuária e no setor sucro-alcooleiro, ou seja, na zona rural, em nosso Brasil, ainda grande parte das pessoas que trabalham sob exploração do trabalho forçado se encontra ainda no meio rural. Não quer dizer que na zona urbana não aconteça. Tem também, infelizmente, de forma camufladamente. Tem um desafio para vocês, meus alunos do 7º ano. E o nosso desafio de hoje vai ser aqui, ó. O que os nossos governantes deveriam fazer para fazer mais para acabar de vez com o trabalho escravo no Brasil? Vou repetir. O que os nossos governantes deveriam fazer mais para acabar de vez com o trabalho escravo no Brasil? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão descreverem e depois vocês vão passar para o portal. Bom estudo para vocês e fiquem com Deus.